Primeiro de tudo, eu não acredito hoje no fim da hegemonia americana da forma que falam. Do tipo, você abre alguns blogs, o fim da hegemonia americana, estamos assistindo em tempo real a queda do mercado americano, em 5 anos a China vai dominar o mundo. Podemos falar sobre dominação chinesa do mundo. Então, para que a gente entenda, agora, atualmente, outros países estão se levantando, o movimento começou no início dos anos 2000, e tentando tirar essa hegemonia. Só que, na minha opinião, eles utilizam a fala de que o problema é a moeda americana, é o capitalismo, mas não é isso, é que eles querem ter essa dominância. A questão da queda da hegemonia, na minha opinião, tem muito menos a ver com se tá bom ou não pra gente usar, mas com o surgimento de outros países que estão tentando tomar o lugar dos Estados Unidos. A questão é se você vai confiar, não vai confiar. Então, quando a China fala, olha, vamos substituir o dólar aqui, de repente por uma cesta de moedas, ou eu posso me sacrificar e vocês podem usar até a minha moeda. Não tem um bem maior. Não tem um bem maior. Isso aí é óbvio que eles querem também ter essa hegemonia que vem sendo americana. Essa questão dos BRICS não surgiu para ser um bloco de contraponto aos Estados Unidos. Ela surgiu como uma discussão no início dos anos 2000, foi um economista do Goldman Sachs que criou o BRIC, que era uma teoria, como se fosse um estudo de que alguns países, nos próximos anos, ali do início dos anos 2000 para frente, seriam mais relevantes no planeta e iriam aparecer economicamente alguns países emergentes. E aí surgiu o BRIC, que era Brasil, Rússia, Índia e China. E isso foi se desenvolvendo. Os países começaram a se falar, olha, estão falando aqui da gente, tá? Ah, legal, vamos conversar. Fizeram uma conferência. Depois, em 2009 ou 2010, foi incluído a África do Sul, para quem não sabe, é o S dos BRICS, que é South Africa, que aliás está numa crise absurda, 60% de desemprego dos jovens, sem jovem trabalhando você não vai desenvolver o país. Mas então ali em 2009 e 2010 entrou a África do Sul. Esses países começaram a se falar mais, tem grandes inimigos ocultos ou não dos Estados Unidos, que é Rússia e China, e eles começaram a levantar essa bola de que, e se a gente parasse de usar o dólar e começasse a usar ou criar uma própria moeda? É uma forma de enfraquecer os Estados Unidos. Tiveram essas discussões quando teve a invasão da Rússia à Ucrânia. Os americanos cortaram a conexão, na verdade o mundo, né? O mundo livre, a Europa também. A conexão da Rússia com o sistema SWIFT, que para quem não sabe é o grande sistema que liga os bancos, o funcionamento. Então a Rússia ficou sem conexão com o sistema mundial bancário. Ela teve mais interesse ainda tanto em usar Bitcoin quanto usar outras moedas, porque ela precisava negociar, e essa discussão aumentou. O Brasil, quando o Lula foi eleito, acabou sendo mais um país tentando contrapor os Estados Unidos. Então agora você tem ali Rússia, China e Brasil e África do Sul muito fortes contra os Estados Unidos. Então é um interesse maior ainda. E agora, recentemente, nós vemos mais alguns países entrando nos BRICS. Então agora os BRICS eles estão estendidos. E tem mais inimigos ainda dos Estados Unidos, tem amigos ainda, mas tem inimigos. Você teve Egito, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Etiópia. Irã, um grande inimigo dos americanos. Arábia Saudita nem tanto, porque sempre foi aliado na questão do petróleo. E até acaba sendo um amigo que dialoga com Israel, a Arábia Saudita ainda. Quer dizer, você tem hoje grandes inimigos dos Estados Unidos tentando bolar uma forma de acabar com a hegemonia. E não coincidentemente, todo esse grupo que você citou, que tem uma relação forte com a Rússia, de um jeito ou de outro, ou que estão próximos da Rússia, muitos desses países estão comprando ouro, fazendo reservas que não são em dólar, mas também não são em outras moedas. E aí a gente entra também no ouro digital, né, o Bitcoin. Você acha que tem alguma possibilidade da hegemonia do dólar ser substituída ou pelo ouro de novo, de alguma maneira, ou pelo Bitcoin, que seria essa tese, né, do ouro digital, escassez, etc? Tá, primeiro de tudo, essa questão do ouro é importante. O ouro tá batendo recorde atrás de recorde, subiu muito nos últimos anos, o que seria um contrassenso, porque o juro tá elevado. O ouro, normalmente, ele se valoriza quando o juro tá baixo, não quando o juro tá elevado. Não faz sentido você comprar ouro, que vai ficar ali parado, não te rende nada, se o juro tá elevado. Quer dizer, eu consigo investir hoje nos Estados Unidos, em títulos do governo ou títulos de boas empresas, ganhando 6% em dólar. Caralho, qual o sentido de eu comprar ouro que eu não ganho nada? Então, no momento, era pro ouro estar em queda.
e Será subir. que não tem uma percepção de incerteza? É exatamente isso. Mas, com essa história toda do que vai acontecer no mundo, quando a briga começa a acontecer e o dinheiro passa a não valer tanto, ou as pessoas desconfiam, opa, acho que os Estados Unidos estão imprimindo muito dinheiro. Quanto vale, então, o dinheiro que está circulando? Não sei. Então, eu preciso de algo que tenha um valor real. Então, os americanos têm que tomar cuidado para não incentivar algo que vá destruir a própria economia. Porque, por exemplo, se os americanos vão fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, outros países podem fazer. Legal. Mas se todo mundo começar a fazer, você não precisa do dólar. Mas eu não acho que a hegemonia americana esteja vinculada só à questão da utilização do dólar. É óbvio que isso ajuda demais. Mas todos os outros componentes que eu disse, de uma vida um pouco melhor, do empreendedorismo, de atração de talentos, tudo isso eu também acho que faz uma diferença absurda. Não é possível que as pessoas não achem isso. Que um lugar, e aí tanto faz se for os Estados Unidos, ou El Salvador, ou o Brasil, um lugar que atrai talentos e dinheiro, não tem uma chance maior de dar certo do que outros países que não atraem talento e dinheiro? É só o dólar em si? Eu acho que não. Ajuda muito, ajuda. Mas não é só isso. Não é só isso. Então eu acho que o Bitcoin, no momento, ele está sendo muito discutido. Já foi uma coisa muito marginalizada. Quando eu comecei a investir no Bitcoin em 2016, 2017. Hoje, você entra no aplicativo dos bancos, cara, compre Bitcoin, BlackRock com mega ETF. Então, você saiu de algo marginalizado para algo cool. E caso os bilionários do mundo ou milionários queiram comprar Bitcoin, não tem para todo mundo. Então, quando você pega lá o número de milionários do mundo, milionários dos Estados Unidos, se cada um quiser um Bitcoin disponível, já não tem. Quer dizer, é um negócio que toda hora que causa uma procura grande, ele dá essas estilingadas, né? E os países estão perdendo essa censura, vamos dizer assim, do Bitcoin. E aí, assim, a pergunta era se, na sua visão, é o momento de se proteger? Como tá a sua carteira de investimentos agora? Baita questão. Eu acho que o momento de se proteger é sempre. E eu não gosto de ter uma classe de ativo. Eu tenho vários amigos assim. Eu ando em bolhas e eu gosto, me divirto, converso com a galera. Tem a bolha de cripto. O cara só vai ter cripto. Porque o sistema vai acabar, o mercado vai acabar, o mundo vai acabar e aí só vai sobrar cripto. Tem a turma do ETF agora. Tem uma turma bizarra de ETF que você tem que investir só em ETF. Quem não investe em ETF não sabe nada. Eu acho o seguinte, cara, depende do teu perfil. Não dá pra você pegar um jovem de 19 anos de idade e querer que ele invista como um cara de quase 50, que é a minha realidade, ou uma pessoa de 80 anos. Então depende muito de pra que você quer, o que você pensa, que nível de conhecimento você tem. Então, ETFs são excepcionais para quem quer começar a investir. É fácil de investir. Você pode abre a conta na Nomad, no dia você consegue comprar lá 5 ETFs, investir na Bolsa Americana, investir no ouro, investir no Bitcoin. Pô, você já está diversificando. Agora, eu gosto também de fundos imobiliários. Você pode investir em fundo imobiliário americano. Você pode investir em fundo imobiliário que investe só fora dos Estados Unidos. Você tem lá. Você pode investir em fundo de fundo imobiliário, em ETF de fundo imobiliário. O cara que só é viciado em ETF. Não, só investe em ETF. Tá bom, você tem ETF de fundo imobiliário americano. Então, a beleza hoje é que cada pessoa tem que investir de uma forma. Infelizmente, queria eu te dar uma fórmula do sucesso, mas também não é nada muito complexo de investir. Você consegue hoje investir em vários tipos de ativos e aí você vai montando a tua carteirinha, aprendendo. Acho que a beleza é essa, principalmente porque vamos pegar Brasil há 15 anos. Se você entrasse numa agência bancária e dissesse, eu tenho aqui R$1.000, quero diversificar a minha carteira e investir no exterior. O gerente ia chamar o segurança e falar, tira esse cara daqui. Esse R$1.000, isso não é nada, sai daqui, cara. Como funciona hoje? Tenho R$1.000. Porra. Cara, R$1.000, você monta uma carteirinha com fundo imobiliário, com ações, com ETFs, com cripto, com ouro. Já recebe dividendo no mês seguinte, já se expõe ao dólar, já tem dinheiro no exterior. Ou seja, nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5, cara, na palma da sua mão você resolve a sua vida de investidor. Não era assim, não pensem que era assim. Não era assim.
não dá pra gente achar ou só acreditar, do tipo, eu acredito que no Brasil nós não teremos nos próximos 5 anos um confisco de novo, igual eu vi no mercado. Não é que, eu li, não, eu vi a destruição das famílias, meus amigos, teve gente que tirou vida, na época pai, eu era muito novo, né, mas os pais dos meus amigos, eu vi a crise que a gente venciou ali em 1 ou 2 anos, que depois quase ninguém recuperou o valor do dinheiro. Então assim, eu acredito e acho que nós não teremos. Mas aí, meu irmão, eu acreditar, achar e daqui a pouco confiscar e eu ficar, putz, eu deveria ter achado e acreditado em outra coisa. O que aconteceu na Argentina, antes do Milei, nos últimos anos? Teve uma época lá que o governo confiscou, teve o curralito, mas nós tivemos alguns governos que não confiscaram. Só que eles disseram o seguinte, o dinheiro é seu, você pode mexer, você pode comprar dólar à vontade, limitado a $200. E a inflação comendo solto. Então, de repente, você tinha dinheiro no banco, o governo não confiscou o seu dinheiro, mas ele te proibiu de trocar por dólar. E a inflação disparou. Ou seja, o seu dinheiro virou pó e você olhando ali, desesperado. Eu vi relatos na Argentina, eu viajei para cobrir os 2 turnos da eleição na Argentina, da última eleição. A galera falando que, durante muito tempo, as pessoas ficavam comprando coisas sem precisar. Porque era melhor você comprar uma geladeira só para trocar a tua geladeira do que ver o teu dinheiro valer nada. E você não conseguia trocar. Então, o que é melhor? Você começar a investir, aprender a investir no exterior e diversificar antes de dar o problema ou esperar o problema e depois você não vai ter como resolver? Então você acha que vai ter um problema? Não. Mas eu não posso achar, cara. Porque se der a merda, depois a gente vai se reunir e ficar bebendo. Putz, se a gente tivesse diversificado, tivesse um pouco no exterior. Então, na dúvida, não é melhor diversificar e tirar um pouco o risco daqui? Na dúvida, o que fazer? Cara, se protege, monta uma carteirinha que se amanhã o dinheiro for confiscado, e eu não acho que será confiscado, você vai falar, putz, ainda bem que eu me protegi.